sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a Ju Morose e eu já preparei um treino muito especial de flexibilidade de corpo inteiro para vocês. E nesse bloco aqui eu preparei vários exercícios básicos para você se sentir alongada, mas são exercícios que eu sempre faço antes do meu treino para eu conseguir ficar um pouquinho mais alongada para começar a praticar. E não é porque são básicos que são exercícios fáceis, vocês vão ver que eles são exercícios que exigem muita flexibilidade também. Rotina básica de alongamento e flexibilidade do corpo inteiro. Esse é o alongamento completo que eu sempre faço antes de começar meus treinos, basicamente para manter a minha flexibilidade. E se você quiser melhorar sua flexibilidade, eu postei vários vídeos aqui nessa playlist. Então esses são alongamentos básicos do corpo inteiro para você se sentir aquecida e poder começar o seu treino. Então senta aí e pode ir alongando comigo para você não perder nada. Começa rodando o pescoço 5 vezes para um lado e depois 5 vezes para o outro. E nunca deixe de alongar seu pescoço antes do treino, porque além da ginástica exigir muito, se você tiver alguma queda, é muito bom que ele já esteja alongado para você evitar lesões. Depois você vai colocar a sua mão sobre a sua cabeça e puxar de um lado, segura uns 10 segundos no mínimo e depois faça o mesmo para o outro lado. Aproveita que essa parte do alongamento é bem tranquilinha, como se fosse um relaxamento, porque daqui a pouquinho os alongamentos vão se intensificar e vai começar a ser um pouquinho mais dolorido. A flexibilidade trabalha com os dois exercícios que envolvem mais relaxamento e alguns um pouco mais doloridos. Depois de já ter alongado as laterais, você vai colocar a sua mão atrás da cabeça e empurrar a cabeça para frente, pensando em encostar o seu queixo no seu tórax. Segura um tempinho nessa posição, agora pode trocar, vai jogar a cabeça lá para trás, empurra o queixo com as suas mãos e olha lá para cima. Segura um pouquinho nessa posição também. Então já começa o alongamento de punho, entrelaça os dedos e faça esse giro aí com o punho. Faz para um lado, uns 10 exercícios e depois troca o lado. Nessa hora pode dar uma bugada na cabeça, mais força que você vai conseguir. Depois você coloca os dedos apontando para o seu joelho e faz uma forcinha bem leve nos punhos para começar a fortalecer e dar uma alongada também. É muito importante que você alongue seus punhos, principalmente para os exercícios da ginástica, porque eles exigem muito. Então esse é um outro exercício que eu estou passando, é como se fosse fazer uma onda, forçando bem o punho, tá vendo? Deixa ele fazer movimento bem amplo. Faz de um lado, 10 repetições e depois faz para o outro. Além dos punhos, esse exercício também trabalha o alongamento do antebraço. Agora, mudando a extremidade, a gente vai alongar os nossos pés, faz 10 girinhos para um lado, primeiro para fora e depois para dentro, troca o lado com uma perna e vai repetir a mesma coisa com a outra perna. 10 giros para fora e depois 10 giros para dentro. Mais uma vez, importante frisar, não menospreze os seus pés, isso vai ajudar muito você a não torcer o pé durante os exercícios e também aguentar melhor a carga que o exercício exige. Depois vamos partir para o alongamento de dorso dos pés, você vai fazer como se fosse uma ponta do pé e colocar o dedão no chão. Aí você vai jogar uma forcinha do seu corpo em cima do seu pé, sem muito exagero para não machucar. Segura 10 segundinhos fazendo essa força de um lado e troca a perna. E faz a mesma coisa com a outra perna. E agora, para continuar o nosso alongamento de tornozelo e também colocar um alongamento de panturrilha, a gente vai fazer esse exercício básico aqui, que é também do balé, né? Então, sobe na meia ponta e vai alternando as pernas. Pode fazer 10 vezes totais, 5 com cada pé, só para começar a dar uma aquecidinha ali. E depois a gente vai partir para o alongamento de ombro. Esse é o alongamento mais gostoso que eu acho uma delícia alongar o ombro, então eu começo jogando 10 vezes ali para trás, depois 10 vezes ali para frente, tentando fazer a máxima amplitude do giro que faz a rotação do ombro. Depois faz esse abre e fecha também 10 vezes, pensa em o limite que você conseguir também ali atrás. Eu faço alterando a cruzada, tá vendo? Primeiro a direita na frente, depois a esquerda. Aqui você também vai começar a dar uma soltadinha nas costas. Depois eu faço exercício aí alternando de cima para baixo, faço também 10 vezes, 5 vezes com cada lado para cima. O próximo alongamento é esse, você vai pensar em tocar os pés com os braços alternados e tentar manter a cabeça lá para cima. Pense em esticar bem os joelhos para dar certo. Pode fazer 10 vezes 5 com cada lado e depois a gente vai fazer esse outro exercício de alongamento de posterior. Então você vai fazer esse movimento aí de balancinho, tocando lá na frente, depois lá atrás na máxima amplitude, pensando sempre em esticar o joelho. Começa com a perna um pouquinho aberta para começar a dar um alongamento. E depois de fazer 10 vezes, você vai manter a mão ali atrás por 10 segundos no mínimo na sua máxima amplitude.
É normal sentir queimando um pouquinho ali atrás se você não está acostumado a treinar flexibilidade, mas está tudo bem. O próximo é basicamente a mesma coisa, só que com os pés fechados. Então você vai tocar lá na frente, tocar lá atrás, na máxima amplitude que você conseguir. Esse é um pouquinho mais chatinho, vocês vão perceber que dói um pouquinho mais, mas também é muito importante fazer para alongar a flexibilidade do fechamento. Depois de fazer as 10 repetições, segura ali atrás durante 10 segundos no mínimo. Esse pode ser um pouquinho mais chato para equilibrar, então se você precisar apoiar em algum lugar, pode apoiar. Agora a gente vai começar com o alongamento de virilha, então já coloca uma perna ali flexionada de um lado e outra esticada e segura nessa posição que eu estou mostrando por no mínimo 10 segundos. Depois que você ficou um tempinho nessa posição, você vai repetir a mesma coisa para o outro lado. Para o exercício ser certo, você tem que sentir um alongamento da região lateral ali da virilha. Então, coloca o joelho numa posição que você sinta essa dorzinha que eu estou falando. E depois vira de frente que a gente vai começar o alongamento do espacate. Eu começo com esse exercício de mobilidade, então eu coloco as duas mãos do lado do meu pé, uma perna na frente e vou fazendo esse movimento de vai e vem, pensando sempre em atingir a máxima amplitude que eu consigo e aproximar minha cabeça do meu joelho. E então, depois de um pouco alongada, você vai tentar abrir o espacate. Tudo bem se você ainda não consegue abrir, é só importante fazer a força como se você quisesse abrir para você alongar bem a região ali do espacate. Segura no mínimo 10 segundos nessa posição e depois vai repetir tudo para o outro lado. É sempre importante fazer dos dois lados para evitar lesão muscular e também para você não ficar torto durante os exercícios e não ter muita dor na lombar. Então, com a perna lá na frente, faz o balancinho para frente e para trás 10 vezes. Depois de alongado um pouquinho, você vai abrir o espacate, tentando ficar ali no mínimo 10 segundos na sua máxima amplitude que você conseguir. Essa cruzada de mãos ali que eu estou mostrando ajuda você a conseguir encaixar o exercício certinho. Mas se tiver difícil, pode fazer normal mesmo. Depois a gente vai começar com o alongamento de fechamento, que é basicamente aquele que a gente fez de pé, só que agora no chão. Então faz pontinha de pé, pensa em esticar bem o joelho e vai tocando lá na frente. Faz 10 movimentos de vai e vem e no 10º você segura lá na frente por no mínimo 10 segundos, sempre no seu limite. Se tiver fácil para você, você pode fazer flex lá no pé que dificulta o exercício. Depois a gente vai para uma abertura de frente, que é chamada de sapinho na ginástica. Ela é um pouco mais fechada, não é tão rasgada, tá vendo? Os pés formam como se fosse um V e você vai lá na frente o quanto você conseguir e segura 10 segundos. Agora a gente vai para a abertura, vocês vão ver a diferença ali. Nesse a perna fica mais alinhada, então você vai colocar o cotovelo lá na frente e tentar descer na sua máxima amplitude. Segura por 10 segundos nessa posição também. Agora que a gente já fez um alongamento básico de perna, a gente vai começar com o alongamento de coluna. Então, para começar, pode fazer o balancinho. Se você sente dificuldade, pode fazer com a mão ali no chão, como eu estou mostrando. E se estiver fácil, pode fazer o exercício sem a mão, forçando no cambrê lá atrás. Depois de fazer as 10 repetições, segura com o braço estendido, forçando o cambrê lá para trás. Se você conseguir, tente forçar a sua cabeça em direção ao seu bumbum. Depois a gente vai virar de frente, se você precisar fazer uma pausinha para descansar, pode fazer. E a gente vai fazer a ponte, que é um exercício básico na ginástica, mas exige um pouco de flexibilidade de coluna. Lembrando que os seus punhos devem estar voltados para o seu pé e você tem que tentar esticar o joelho e forçar em direção ali ao seu ombro. E depois de feita a ponte, eu gosto de falar que a gente vai desenvergar, porque vai fazer a força ao contrário para dar uma alongada ali na região da lombar. Se você tiver sem dor e quiser aprofundar o treino, pode fazer essa repetição algumas vezes. E por fim, para terminar o alongamento, a gente vai fazer o alongamento da coluna lombar lateral. Então, joga o corpo para um lado e o pescoço para o outro. Faz isso dos dois lados para se sentir bem alongado. Agora é só treinar. E uma coisa muito importante aqui, você sempre tem que treinar num lugar adequado, num lugar que você não corra riscos de se machucar. E para isso eu tenho meus colchões Sarnege, eu tenho uma empresa, Amorosos Colchões, e eu ofereço eles com todo o coração para vocês. Eles são colchões preparados para a prática de ginástica, eles têm um tamanho adequado para isso e também uma espessura e uma densidade adequada para você conseguir fazer os exercícios sem se machucar, mas sem ser muito mole também, como qualquer um colchão, por exemplo. Eu vou deixar o nosso site aqui na descrição, mas eu também estou disponível para tirar quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Aqui são nossas redes sociais e qualquer coisa que precisarem eu estou por aqui. Espero que vocês consigam adquirir o seu produto.
Comenta para eu saber se os exercícios te ajudaram e não esquece de seguir e deixar o like.